E aí galera, top de Luiz Eduardo Magalhães, sejam bem-vindos. Estamos de volta para finalizar a terceira e última unidade do nono ano. Você é aluno do nono ano, seja bem-vindo, caia para dentro. Meu nome é Carlos Alberto, sou professor de Geografia e nessa terceira unidade eu vou trabalhar com vocês Geografia, beleza? Vem comigo aqui, vamos ver aqui o que nós vamos estudar essa terceira e última unidade. Eu sei que você está na expectativa aí de ir para o primeiro ano do ensino médio e você vai. Aguarde só mais um pouquinho que daqui a pouco você vai estar estudando no primeiro ano do ensino médio. Mas antes, nós precisamos finalizar, a terceira e última unidade do nono ano, beleza? E o assunto que nós vamos estudar agora na terceira e última unidade é Ásia. Ásia, que é um dos maiores continentes da Terra, um continente de uma rica biodiversidade, tanto biodiversidade de fauna, flora, de etnias, de religião, beleza? Como você vê na tela aqui apresentado, essa primeira tela de apresentação tá aí, Ásia. Esse é o nosso continente que nós vamos iniciar a nossa terceira e última unidade, beleza? E quais são as expectativas de aprendizagem para essa primeira aula de geografia? Nós vamos tentar entender, nós vamos buscar entender nessa nossa primeira aula as questões da localização, onde que está o continente asiático, a divisão política e administrativa, e nós vamos finalizar com os elementos naturais, clima, relevo e vegetação, beleza? Pronto, como nós podemos ver aqui nessa tela, aqui está todos os países que compõem o continente asiático. São 48 países. É muito país, galera, é verdade. Nós vamos estudar todos? Claro que não, Não dá para estudar todos, senão a gente ficaria aqui 1, 2, 3, 5, 10 anos estudando cada característica desses países da Ásia. Mas a Ásia tem alguns países que se destacam. Quais que a gente podia citar e nós vamos estudar nas aulas posteriores? Japão, Quem é que nunca ouviu falar do Japão, mangá, a cultura japonesa? Coreia do Sul. Quem é que nunca ouviu falar de K-pop? Você com certeza aí já deve ter ouvido uma música de BTS, China, coronavírus, A cidade de Wuhan. Nós vamos também mais na frente falar sobre a China. É um país que de uma cultura milenar muito rica. Hoje vem se tornando dos países mais ricos, disputando ali com os Estados Unidos a hegemonia política, a hegemonia econômica, Outro país que a gente precisa destacar também, a Índia, A Índia aqui embaixo aqui, a Índia é um dos países que vem crescendo em um ritmo acelerado economicamente, tecnologicamente também. Nós vamos falar em aulas posteriores sobre outro país como Emirados Árabes Unidos, Lá naquelas famosas ilhas dos Emirados Árabes, em Dubai, Doha, no Catar, onde vai ser a Copa do Mundo do ano que vem, 2022, a Arábia Saudita e a sua riqueza de petróleo, também nós vamos estudar mais na frente. Nós vamos estudar também, vai dar tempo com certeza, nós vamos estudar sobre Israel, ali a região da Judéia, juntamente ali os conflitos árabe-israelense. Essa aqui é uma das regiões, aqui, a região do Oriente Médio que eu acabei de citar, onde é o berço das 3 maiores religiões monoteístas, Judaísmo, cristianismo e islamismo. Todas elas surgem aqui na região aqui, que hoje é chamada de Oriente Médio. O Oriente Médio é tão importante que nós vamos estudar o Oriente Médio separado. Hoje, essa é uma visão assim mais geral da Ásia, beleza? E a Ásia, antes de eu passar aqui para o próximo slide, galera, cabe-se destacar que a Ásia é o continente dos extremos. Extremos, ou seja, tem algo que é de um polo, tem outro que é totalmente diferente. Tipo, países mais ricos do mundo. A Ásia tem um dos países mais ricos do mundo, Japão, Coreia do Sul. Também tem um dos países mais pobres do mundo, como Afeganistão, tem países aqui como Quirguistão, Tadjiquistão, Omã, Iêmen. Iêmen, aqui no Oriente Médio, é um país que, se fosse uma empresa, o Iêmen era um país falido, seria uma empresa falida, País não fale, por mais que esteja passando por dificuldades econômicas, administrativas, guerras, mas não existe uma falência, como se fosse uma empresa, não existe esse termo assim de falência de um país,
mas em um termo assim geopolítico falando para vocês, o Iêmen é um país considerado país falido, beleza? Outra característica que a gente pode citar aqui na Ásia também um dos países mais populosos do mundo, 60% da população da Terra, ou seja, de cada 10 pessoas que existem na Terra, 6 está aqui nessa região da Ásia, né? Nessa região aqui que pega a China, que é o país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a Índia, que vem se tornando, lá para 2050, vai se tornar o país mais populoso da Terra, hoje tem 1 bilhão e 200 mil habitantes. Tem uma das maiores cidades do mundo, que é Xangai, né, que tem aproximadamente 20 milhões de habitantes. Também tem Tóquio, uma cidade, o entorno ali do Tóquio e a sua região metropolitana, que faz ali em torno de uns 37 milhões de habitantes. Só para você, a título de comparação, né, Tóquio e a sua região metropolitana tem 37 milhões, a Bahia toda e suas 417 cidades, a Bahia tem 15 milhões de habitantes, beleza? Outra característica aqui que a gente pode citar na Ásia tem uma das regiões mais frias do mundo, que é a região aqui da Sibéria, próximo ao Círculo Polar Ártico, e também tem uma das regiões mais quentes da Terra, que é justamente aqui na região da Arábia Saudita, que faz ali bem fronteira com o deserto do Saara. O que a gente pode citar mais aqui também é uma região assim que tem terremotos, tem vulcões ativos, tem a maior cadeia de montanha do mundo, né? A maior cadeia de montanha do mundo, que é o Himalaia, e no Himalaia tem o pico mais alto da Terra, todo mundo já ouviu falar, o Everest, beleza? Tem um dos maiores rios do mundo também, não o maior, um dos maiores rios do mundo, como Yangtze, Rio Azul, Rio Amarelo, tem um dos rios mais poluídos da Terra, aqui na Índia, que é o rio Ganges, né, que é um rio sagrado para a religião, para o povo hinduísta. Isso e muito mais nós vamos discutir nessa aula e nas nossas próximas aulas sobre a Ásia. A Ásia, galera, é um continente muito, mas muito rico, culturalmente, economicamente, socialmente, naturalmente. Beleza? A Ásia é o berço da civilização, né? Mesopotâmia, né? Ali onde também a Bíblia, toda a história bíblica praticamente é falada na região da Ásia, né? A maior religião do mundo, o cristianismo, surgiu na Ásia. A segunda maior religião do mundo e a religião que mais cresce hoje no mundo, o islamismo, surgiu aqui na Arábia Saudita. Beleza? Vamos seguir para o próximo slide, galera. Olha aqui, ó. A definição aqui da Ásia também, ó, 30% de todas as terras imersas, ou seja, a terra visível, 30% está na Ásia. Como a gente pode observar nessa imagem aqui, ó, a Ásia está destacado em vermelho. A Ásia é o maior continente. Tem 48 países. É o continente que mais tem países? Não, a África aqui tem aproximadamente 58 países, né? Não precisa ficar preocupado ou tentando decorar essas coisinhas. Quantos países tem a Ásia? Qual é o nome dos países da Ásia? Né? Isso não é importante. A gente só precisa saber localização, característica, principais climas, onde é que estão as principais formas de relevo e as principais formas de vegetação. Beleza? Isso é um assunto que vai ser interessante para vocês quando vocês forem ainda esse ano para o ensino médio. Porque no ensino médio a gente vai com certeza estudar esse conteúdo aqui de forma mais aprofundada. Agora aqui, ó, apresentando o continente asiático. Essas perguntas aqui, o seu professor, com certeza, ele vai passar para você na atividade, né? Eu estou passando uma aula de forma geral para os alunos do 9º ano, mas o seu professor da sua escola, ele vai passar uma atividade para você. E se eu fosse o seu professor, eu passaria essa atividade aqui, ó. Qual é a atividade? Para entender a dimensão da localização da Ásia. Então, ó, observando o mapa, faça a atividade. Olha essa pergunta. Que oceano separa a Ásia da América? É só você observar aqui no mapa e você vai ver. Separa a Ásia da América é o Oceano Pacífico. Segunda pergunta. Que oceano banha a Ásia ao sul? Banha a Ásia ao sul? Oceano Índico. Ao norte, Oceano Glacial
ártico. Que continentes se limitam com a Ásia a oeste? Aqui, ó, Europa. Até aqui mostra oeste, Europa. Quarta pergunta, que mar separa a Europa da África e a Ásia da África? Aqui, ó, exatamente, o mar Mediterrâneo. Que mar separa a Europa da África? O mar Mediterrâneo. Quinta e última pergunta, qual o nome da forma de relevo que separa a Ásia da Europa? Isso aqui geralmente sempre cai, os professores gostam de botar essa perguntinha aqui para os alunos. É uma pergunta simples e fácil. Galera, a Ásia e a Europa, ela é um continente só, mas por questões econômicas, políticas e principalmente culturais, dividiu a Europa da Ásia. E essa divisão é uma divisão natural. Existe uma cadeia de montanha lá chamada Montes Urais que separa a Ásia da Europa. Mas esses dois continentes formam um supercontinente chamado Eurásia. Beleza? Vamos seguir. Pronto, ó, divisão política regional. A Ásia, ela é tão grande que ela tem algumas divisões. É igual ao Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, o Brasil, para facilitar o seu estudo, o seu entendimento, dividiu o Brasil em 5 regiões. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e o Centro-Oeste. Da mesma forma, a Ásia. A Ásia é um continente tão grande que, para entender as características econômicas, sociais, ambientais de cada parte da Ásia, dividiu a Ásia em 6 partes. Ásia Setentrional, Oriente Médio, isso aí vai ser um dos nossos próximos conteúdos, Ásia Central, Extremo Oriente, que nós vamos estudar aqui, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, nessa disputa entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, e também o Japão, Ásia Meridional e Sudeste Asiático. Novamente, para vocês não confundirem, hoje nós estamos só tendo assim um apanhado geral da Ásia, beleza? Vamos para o nosso próximo, ó, os aspectos naturais. Relevo e rios. Galera, a Ásia é o berço da civilização e aqui tem uma das maiores e mais famosas planícies do mundo, com certeza você já deve ter estudado isso em história, que é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia quer dizer entre rios, entre o rio Tigres e o rio Eufrates, surge a Mesopotâmia. Tem também planaltos, tem um dos planaltos muito famosos aqui, o Planalto do Tibete, Planalto da Mongólia. Tem montanha, já falei para vocês, da mais alta cadeia de montanha do mundo, que é o Himalaia. Tem depressão. O que é depressão? Depressão, a própria palavra já diz, para baixo. Então, tem uma das regiões que é chamada depressão absoluta. O que é uma depressão absoluta? É quando essa formação, esse relevo, ele está abaixo do nível do mar. E a depressão absoluta que nós podemos destacar aqui para vocês é o Mar Morto. O Mar Morto, ele é tão denso, tão salgado, que se uma pessoa que não souber nadar, mergulhar, não afunda. Ele é muito denso, beleza? Tem outras planícies aqui, outras questões, mas a gente pode destacar aqui com certeza para vocês a planície da Mesopotâmia, beleza? Uma das características que a gente pode citar na Ásia aqui, ó, é a formação da montanha o Himalaia. Como é que se forma o Himalaia? Olha essa imagem aqui, ó. Existem 2 placas tectônicas para formar o Himalaia. Observe esse GIF aqui à nossa direita e observe essa imagem aqui à nossa esquerda. O choque entre 2 placas tectônicas, você já deve ter estudado isso com certeza na 6ª série, a placa indiana e a placa euroasiática. Por que euroasiática? Porque essa placa ela pega tanto a Ásia quanto a Europa. Então, a placa euroasiática com a placa indo-australiana, ou chamada aqui, como está aqui na imagem, só placa indiana, são 2 placas continentais. Elas se chocam. Quando elas se chocam, como você pode observar na imagem aqui, ó, no GIF, forma a maior cadeia, a mais alta cadeia de montanha do mundo, conhecida como o Himalaia. E no Himalaia, como eu falei para vocês anteriormente, tem o Everest, que é o ponto mais alto da Terra. Quer assistir um filme sobre o Everest? Quer assistir um filme sobre o Himalaia? Assista A Escalada. Esse filme aqui, ó, né, de 2017, ele tá no Netflix. Se você não tem no Netflix, com certeza você consegue ele aí em outros formatos. É um filme que mistura ali um pouco de comédia, um pouco de romance, mas ele retrata a história de um cara que, para provar o amor pela sua namorada, ele desafia-se a subir o Himalaia, beleza? Seguindo aqui, ó, outras
dimensões que a gente pode falar aqui é sobre o clima. O clima da Ásia é um clima muito diverso. E por que ele é diverso? Porque a Ásia, galera, ele é um dos maiores continentes da Terra. Ele pega 3 zonas climáticas. Ele pega a zona polar, zona temperada e a zona tropical. Por ela pegar essas 3 zonas climáticas, a Ásia acaba tendo um clima muito diverso. E como a gente pode observar nessa imagem aqui, ó, vegetação nativa e os climas, se você tem muito clima, se você tem vários climas diferentes, você tem vegetações diferentes. Entendeu? Por isso que o continente asiático, como está o texto aqui embaixo, aqui, ó, vou ler para vocês, ó, no continente asiático ocorre climas quentes, como o clima desérticos, né, ali na região da Arábia Saudita, do Oriente Médio, de Omã, Emirados Árabes Unidos, é um clima muito quente. Também tem climas quentes e secos. Tem os climas quentes e úmidos, que é justamente ali próximo à linha do Equador, que é ali na região das Filipinas, Indonésia, Índia, China. Tem os climas quentes e secos, como eu falei para vocês, lá nos Emirados Árabes, Arábia Saudita. Tem os climas frios, que são os climas de montanha, né? Quanto mais alto você sobe, mais frio é. Por isso que com certeza você já deve ter observado, quem já morou em Barreiras, quem já foi em Barreiras, que de Barreiras para Luiz Eduardo Magalhães, como Luiz Eduardo Magalhães é mais alto, é mais frio. Se você vai para Brasília, que é o Planalto Central, lá também é mais frio do que aqui. Quanto mais alto você sobe, mais frio você está. Beleza? E caminhando aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje, na Ásia forma o chamado clima de monções. E o que são os climas de monções? É de acordo com a estação do ano. É a mesma coisa aqui, galera. Nós, nesse período aqui de final de ano, dezembro, janeiro, fevereiro, nós estamos no verão. O verão existe maior evapotranspiração. Essa evapotranspiração forma mais nuvens, mais chuva. Da mesma forma, ocorre ali na região sul da China, na região sul da Ásia, que são os climas de monções. Nos períodos de verão, ocorre maior evaporação do Oceano Índico. Essa evaporação forma as nuvens, essas nuvens são empurradas para dentro do continente, onde está a Índia. Existe a cordilheira, essa imagem aqui, ó, seguinte aqui, do relevo e o clima, dessa parte bem aqui, deixa eu só confirmar aqui com vocês, exatamente nessa aqui, ó, onde tem essa imagem de Shiva aqui, ó, tomando um banho aqui praticamente. Isso aqui não é um rio, galera, isso aqui foi muita água que caiu e acabou formando praticamente esse rio aqui, né? O verão quente é extremamente chuvoso. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com o Luiz Eduardo Magalhães. O nosso verão, nesse período de chuva aqui, galera, nós não estamos no inverno, nós estamos no verão. Por isso que nos próximos dias aí, que nós estamos no período de chuva agora, né, vai abrir o sol. O sol abre de lascar. E esse calor é o que faz provocar e ocorrer maior precipitação. Beleza? Aqui essa imagem aqui, ó, relevo e clima. Nós estamos vendo aqui o relevo, o Himalaia e o seu pico mais alto aqui, que é o Monte Everest, né? Aí essa imagem aqui também vou passar aqui, mas essa aqui nós estamos falando, ó, as monções de verão, as massas de ar carregadas de umidade que vem do Oceano Índico, que eu acabei de falar, né? E Pacífico, são barradas pelo Himalaia. É o barramento desse Himalaia que faz com que a umidade entra no continente, choca com o Himalaia e ocorre a precipitação. E, finalizando agora, sobre as formações florestais da Ásia. A Ásia, por ter uma grande diversidade climática, ela acaba tendo uma grande diversidade de vegetação. E eu quero destacar com vocês aqui, ó, a famosa período da primavera japonesa. Tem até essa reportagem que eu coloquei para vocês aqui, ó. O governo japonês tenta impedir a celebração da Sakura, a festa das cerejeiras, por causa do coronavírus. O que acontece lá no Japão? O Japão tem um clima temperado, tem uma vegetação temperada. Eles estão no inverno, eles vão sair do inverno e vão entrar agora na primavera. Na primavera é o desabrochar das flores, as plantas começam a crescer novamente. E os japoneses, eles comemoram o início da primavera indo para as ruas, indo para as praças, se aglomerando para comemorar a chegada da primavera e o surgimento das cerejeiras. Essa celebração ficou conhecida como a celebração da Sakura. Beleza? Essa imagem aqui, ó, finaliza justamente. O Japão é um dos países mais bem organizados, mais assim,
considerados limpo, né? Essa imagem aqui de bons estudos para vocês. A gente finaliza, né, que começa agora a Sakura no período da primavera, que começa em março, abril e maio. Beleza? Na próxima semana, nas nossas próximas aulas, nós encontramos vocês e espero que possamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre a Ásia. Nós finalizamos por aqui. Tenham todos vocês uma excelente semana de estudo.